E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar da defesa semi-eslava, que acontece no tabuleiro. Tem várias ordens, mas é a principal zona, eu acho que é essa. E aí o preto joga com o lance E6 aqui, né? Que é meio contraditório se a gente parar pra pensar. Que a defesa eslava, propriamente dita, tem a ideia de deixar o bispo livre. Mas a semi-eslava entra com o lance E6 aqui. E aí, qual é a ideia da defesa semi-eslava, né? É um lance de desenvolvimento, quer dizer, abre linhas para o desenvolvimento, apoia ainda mais o peão de D5, e as pretas podem ameaçar o lance de tomar C4, né? Que a gente vai ver algumas variantes aqui. Mas tem uma questão na ordem de lances para chegar na semi-eslava, né? Então vamos lá. As pretas podem chegar na semi-eslava pela ordem da Ninja ou Índia. Então, por exemplo, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3 e C6. Também, e aí tem alguns problemas na ordem de lances também, né? Porque se as pretas jogam E6, cavalo C3, cavalo F6, se jogar cavalo F3, C6, né? Semi-eslava, só alegria. Mas aqui as brancas podem jogar C por D5, né? Que entra na variante das trocas. Então, evitando com que entre na semi-eslava, né? Certo, então esse seria um problema. Na ordem da eslava, a variante das trocas pode ser jogada. E também, depois do lance cavalo C3 aqui, se cavalo F6, peão por D5 de novo. Aí cavalo F3 é semi-eslava mesmo. Mas as pretas podem tentar jogar com E6 direto. E aí a gente vai ver umas defesas interessantes aqui. Porque... só que aqui, sem o lance cavalo F6 incluído, as brancas têm uma opção a mais, que é o lance E4. Que é o gambito Marshall, né? Então, peão por cavalo por, bispo B4 cheque, desenvolvendo uma peça. E as brancas podem jogar com o cavalo C3 aqui, pra, não sacrificando o peão. E aí segue C5, A3 e bispo A5, com uma posição complicada. Vai seguir o cavalo F6 e roque. E as brancas vão tentar usar os peões centrais aqui. Mas o gambito Marshall começa com o lance bispo D2. Dama por, bispo por e dama por E4. Qual é a ideia das brancas, né? Elas sacrificam o peão para tomar o controle de todas as casas pretas do tabuleiro. E as pretas ganharam o peão, né? Então as pretas vão tentar consolidar a posição e falar que as casas pretas não são um problema. E as brancas vão tentar provar o contrário. Certo. As brancas podem jogar cavalo F3 também. E as pretas podem jogar lance cavalo F6, levando para semi-eslava. Só que nessa ordem de lance, as pretas têm uma opção a mais também, que é o lance de tomar C4. Que a gente conhece como variante no notebook. Então as pretas jogam D por C4 e vão jogar B5 para realmente manter o peão a mais. Então, por exemplo, A4, se E4 segue B5, né, com a ideia da notebook. Então, A4. E agora as brancas evitam B5, né? Mas aí as pretas jogam bispo B4, insistindo na ideia. E3 para tomar em C4, mas aí B5. A ideia do bispo ir para B4 é que agora o cavalo de B5 não ataca o peão de B, né? Então bispo D2, A5, peão A tomar B5. Bispo por C3, bispo por C3 e agora C por B5. E aqui as brancas ganham o par de bispos, mas as pretas mantêm o peão a mais. E o típico cenário da notebook é o seguinte: o branco jogando com B3, né? Se tomar em B3 leva bispo por B5, cheque, seguido de dama por B3, e aí a estrutura das pretas foi pro ralo. B4 eu não acho que seja uma boa porque... Ah não, B4 bispo por, né? E aí tem a cravada, porque, por exemplo, você joga um lance como bispo B2 aqui, né? C3 e o preto está ganho aqui. O bispo de C1 não vai ver a cor do dia tão cedo. Mas aí segue bispo B7, B tomar C4 e agora B4. E aí bispo B2, cavalo F6, bispo D3, só para dar uma ilustrada. As brancas têm dois peões passados, um peão passado central e uma maioria no centro. E as pretas têm esses dois peões passados já bem avançados aqui na ala da dama, né? Então uma posição bem desequilibrada. E aí os dois lados vão tentar colocar na mesa as suas vantagens, né? Certo. Agora vamos falar da semi-eslava propriamente dita, né?
Então bora lá. O lance mais jogado aqui é o lance C3. E eu vou mostrar algumas variantes aqui que não envolvem o lance C3, né? Vou começar pelas menos populares, assim, antes de falar da maior zona, né? Então, dama D3 é uma ideia para defender o peão de C4. E aí uma linha possível é o lance D toma C4, dama toma C4 e B5. Um lance típico da semislava, como a gente vai ver. Dama B3, cavalo de BD7, bispo G5, bispo E7 e agora E3. A ideia das pretas aqui com esse B5 é jogar bispo B7 e preparar para jogar lances como A6, seguido de C5. E, bom, criar contra-jogo assim na ala da dama. Outra opção possível é o lance G3 para afianquetar o bispo. Só que aí D toma C4, bispo G2, B5. Então, mantendo o peão a mais. Cavalo E5, abrindo a diagonal para o bispo e martelando o peão de C6. A6. Agora, se jogar cavalo por, leva o quê aqui? Dama B6. A posição já fica meio confusa, né? Porque esse cavalo B8, torre B8. Tá ok. Então, dama B6 resolve aqui, né? Cavalo E5, bispo B7, a ideia. Certo? E aí joga A4, é o lance típico para questionar a cadeia das pretas. E aí bispo B7, né? E mais uma posição complicada aqui para os dois lados. Porque as pretas têm um peão a mais e as brancas vão tentar argumentar que as peças estão ativas o suficiente para compensar o material. Outra linha possível é o lance bispo F4. Só que aí segue igual, né? D toma C4. E aí se A4 para evitar bispo P5. Tanto bispo B4, tanto cavalo D5 são lances possíveis aqui. Então vamos lá. O lance E3 é o lance mais jogado, né? Mas o lance mais agressivo é o lance bispo G5. E aí a gente vai entrar nas profundezas da defesa semislava, né? Então, bora lá. As pretas têm algumas opções aqui. Eu vou começar pelas menos caóticas, que é, por exemplo, o lance bispo E7, que simplesmente vai levar para uma posição de gambito da dama recusado, né? Então, por exemplo, depois G3, defender o peão de C, cavalo de BD7, dama C2, roque. Torre D1, temos uma posição de gambito da dama recusado. As pretas também têm a opção de jogar com cavalo de BD7, E3, e agora bispo E7 transpõe para o gambito da dama recusado, mas também tem uma defesa chamada Cambridge Springs, perdoe meu inglês, mas que é o lance dama 5, né? A ideia é descravar o cavalo, e em muitos casos o cavalo pode até ajudar uma pressão aqui na coluna, na diagonal, E1 a 5, né? E as brancas não conseguem, né? É importante notar isso. Apesar da dama sair um pouco cedo, as brancas não conseguem explorar isso para melhorar a posição, né? E aí o jogo é bem típico de um gambito da dama recusado também, só que um pouquinho diferente. Então bispo B4, cavalo E4, ideias possíveis, roque e tal. Então, bora lá. Eu vou começar pelo lance H6, que é o lance mais popular, questionando o bispo. E aqui as brancas têm duas opções. O lance bispo por F6, que a gente chama de variante Moscou, e o lance bispo H4, que a gente chama de anti-Moscou. Então, o lance bispo por F6 é um lance mais sólido, porque depois de dama por F6, a ideia é as brancas dão um par de bispos para jogar na vantagem de espaço. Então, por exemplo, depois de E3, cavalo D7, bispo D3, D toma C4, bispo toma C4, bispo D6, roque e roque. Certo? Então, o seguinte, as brancas têm mais espaço, né? Tem um peão de D, mas a posição das pretas é muito sólida e vão apostar no par de bispos a longo prazo. Certo? Então, beleza. Vamos pro próximo aqui. Então, o tipo de posição é um jogo mais lento, né? Mas o bispo H4 é uma pancadaria extrema. Então, vamos lá. Bispo H4, então D toma C4. Pegando o peão, que era a ideia. E4, tomando o centro. B5. G5 primeiro. Né? Bispo G3 e agora B5. Certo? Então as pretas estão mantendo o peão. Na marra mesmo, na força bruta. E as brancas vão tentar falar o quê? Você está estragando sua estrutura de peões com esses lances de flanco. E eu vou tentar apostar nisso para conseguir uma boa posição. Então, por exemplo, bispo E2, bispo E7, H4,
G4, cavalo E5, H5. Então as pretas conseguem ganhar um peão e manter alguma vantagem de espaço nas duas alas, mas as brancas têm o centro. Então roque, cavalo de B7. Não, pera, cavalo de B7 não pode, né? Eu tô muito louco aqui. Por que eu coloquei cavalo de B7? Cavalo de B7 leva cavalo C6 e o preto tá perdido, né? Então deixa eu conferir aqui. Ah, talvez seja cavalo de FD7. Ou não. Pera aí, tem alguma coisa errada. Então, 1 minute. Cavalo E5, H5. Roque. Ah, bispo B7 primeiro, né? Pra defender o peão e aí seguir com o cavalo de B7 no futuro próximo, né? E a posição é muito caótica. Normalmente as brancas vão jogar com F3 aqui, pra abrir a coluna F. Eu acho que eu errei alguma coisa ali, eu tava dando muita vantagem pro branco. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, peraí. Não, B5, tá certo. Bispo E2. Ah, o bispo vai... Tá. É cavalo de BD7, aí H4, G4, cavalo E5. E acho que aí ideias como cavalo por E5, bispo por E5 e bispo G7, talvez. Acho que era essa aqui que eu tinha visto e passei errado na hora. Mas assim, é só pra ilustrar de novo, né, os temas típicos aqui. Dama C2, blá blá blá. E aí, as posições são muito caóticas, né? Porque as brancas vão tentar jogar, por exemplo, D5, tentar abrir a posição para explorar a vantagem no desenvolvimento. E as pretas vão tentar manter o peão a mais e tentar sobreviver ali com o peão a mais e tentar consolidar, né? Lances como bispo B7, cavalo D7, dama B6. E muitas vezes o rei vai parar lá na ala da dama. Então, essa seria o anti-Moscou. Posições bem complicadas mesmo. Mas as pretas também podem jogar D toma C4 direto, que aí a gente chama de variante Botvinnik. Então, segue E4, ameaçando E5, B5, e aí E5. E aí aparentemente as brancas ganharam material, yuppie, mas aí H6, questionando o bispo H4 e aí G5. As variantes Moscou e anti-Moscou são bem similares, né? E aqui, se jogar bispo G3, acho que cavalo D5 o preto tem uma posição ok, né? Então o lance crítico aqui é cavalo G5. HG5, bispo G5, agora ameaçou mesmo tomar F6, cavalo de BD7 para defender o cavalo. E aqui a principal ideia das brancas é jogar com G3, para pôr o bispo em G2 e pressionar o peão lá de C6. Bispo B7, bispo G2, dama B6 para desenvolver e colocar o rei em segurança, entre aspas, na ala da dama. E também descravou, né? Então é a hora das brancas tomarem F6. Roque grande, roque pequeno, C5, D5 e B4. E essa é a posição inicial, assim, da variante Botvinnik, assim. Porque o que acontece, né? Aqui as brancas têm duas opções. O lance que relativamente ok, cavalo A4. O lance que você jogaria numa partida sem saber, né? E o lance que provavelmente você não jogaria numa partida sem saber, que é o lance torre B1 aqui. Né? Porque a ideia é que se tomar o cavalo, peão por, e tem pressão aqui, né? Então, por exemplo, dama 6, torre por. Dama por D6. E aí o bispo de G2 virou um monstro, né? Eu não vou aprofundar, né? Mas as brancas têm essas duas possibilidades. As brancas têm o peão a mais, mas a posição é muito confusa. Né? Então as pretas procuram esse tipo de jogo. Posições confusas com o roque em alas opostas para tentar criar posições táticas. Então beleza, bispo G5 falado. Vamos para o lance E3, que é o lance principal, né? Que é... As pretas normalmente seguem com o cavalo de BD7. E aqui o lance principal aqui, mais jogado, é dama C2. Se as brancas jogam com bispo D3, que é outra variante possível, então peão por, né? Então as pretas sempre esperam, um tema bem típico, né? As pretas esperarem o bispo se mexer para tomar em C4, então bispo D3, peão por, bispo por, e aí B5, com a ideia de pôr o bispo na diagonal, bispo D3, A6, né? Só deixa eu ver, tá, A6, e aí E4, né? Que é uma tentativa bem crítica, assim. As brancas tomam o centro enquanto podem, né? Então C5 para contra-atacar no centro. E aí a semislava é bem uma defesa lutadora, assim. Muita pancadaria. Então E5,
Só que aí as pretas jogam C toma D4, atacando o cavalo. Cavalo por B5. A toma B5. E toma F6. G por F6. Roque. Dama B6 e dama E2. E esse é o tipo de posição que é uma espécie de linha principal, assim. Eu não sei exatamente como é que tá o material. Tá, as pretas têm um peão a mais, mas elas não vão achar um lugar seguro pro rei. Né? A ala do rei tá estourada. A ala da dama nem se fala. Né? Mas as pretas têm potencial de contra-jogo na ala do rei. Lances como bispo B7, bispo D6 apontando pro rei das brancas. Então é esse tipo de posição. Caos, caos e mais caos. Tática, cálculo. Então é uma posição bem complicada. Então vamos ver o dama C2. Bispo D6, o desenvolvimento típico da defesa semi-eslava. Bispo D3, D toma C4, bispo toma C4, roque, roque. B5, bispo D3, bispo B7 e A3, com mais uma posição típica da defesa semi-eslava. Então as pretas normalmente vão tentar encaixar o lance C5. Eu acho que esse A6 tem algumas ideias de B4 aqui, para evitar o C5 a todo custo. Agora eu não sei exatamente, mas talvez C5 aqui direto, sacrificando o peão, que é bem normal também. E aí depois de bispo B8, jogar com as peças bem ativas aqui na diagonal, né? Bom, esse é o Picando em resumo. A gente vai ver mais algumas ideias agora nas partidas. Então bora lá, essa aqui é uma partida do Kasparov com Deep Jr., que é outro computador, né? Tem uma C2, D6, e aqui tem outra ideia, né? As brancas também podem jogar com B3, porque se as pretas jogam D toma C4, a ideia é tomar de B, né? E aí manter um centro firme aqui, né? Só que aqui o Kasparov usou outra ideia, que é o lance G4, que é conhecido como ataque Shabalov. A ideia é que depois de se cavalo por G4, cavalo G4, as brancas jogam torre G1, e aí se H5, H3, se o cavalo voltar, a gente toma em G7. Aqui as pretas têm algumas opções, tanto que H6 acho que é a ideia principal aqui, para restringir o lance G5, mas seguiu D toma C4, bispo por C4, B6 para terminar o desenvolvimento, colocar o bispo numa diagonal ativa, E4 tomando o centro, E5 lutando contra, mas também tem alguns perigos aqui que surgem alguns temas em cima do peão de F. G5, piorando o cavalo das pretas, cavalo H5, bispo E3, roque, e agora roque grande, né? Então as brancas colocam todas as peças em jogo e vão tentar ir com tudo para cima do rei das pretas ali na ala do rei. Seguiu dama C7, D5, B5, D toma C6, B toma C4 e agora cavalo B5. Recuperando a peça, então depois de dama por C6, cavalo por D6, bispo B7, né, pressionando aqui em cima do peão G4, mas aqui as pretas têm uma posição meio zoada, justamente porque as pretas têm as peças um pouco mal colocadas aqui, em especial o cavalo em H5. Seguiu dama C3, aumentando a pressão em cima do peão de E5, torre de E8. E aqui não tem como defender o peão de E5 tão bem também, né? Vamos dar um desconto aqui pro nosso computador. E whatever, né? CF6, torre de HG1. E se deixar cair o peão, acho que pode até ser um pouco pior, né? Sei lá, cavalo E5, dama E5. Bispo de cores opostas, sei lá, bispo D4 pode ser uma ideia. Isso aqui tá muito feio pro preto. Então tentou sacrificar aqui a qualidade, mas aí cavalo por torre de H1, colocando a última peça no jogo, agora que o branco ganhou o material. Elas não precisam correr para tentar atacar, mas coloca a última peça em jogo, sólido. Seguiu dama B5, cavalo D2, atacando o peão de C. Torre C8, rei B1, melhorando um pouquinho o rei, então cavalo F8, rei A1, cavalo G6. Torre C1, mirando no peão de C. Bispo A6, e aqui vem um B3, que é um lance bem legal. C por B3, dama B3. Não dá pra jogar dama C8, porque depois de bispo C8, torre C8, o cavalo volta, né? Mas aí, seguiu dama B3, torre A8, e aí depois de trocar e torre C7, as pretas abandonaram, né? A posição meio que tecnicamente ganha aqui nas mãos do Kasparov. Qualidade a mais, e as peças do preto estão muito mal colocadas, além de tudo. Bom, essa aqui é uma partida do Grigorich com o Yuboyevich, em 1979.
Então, bora lá, né? Foi uma... A gente chama os sistemas com E3 de Merano, assim. Variante Merano. Então, bispo D3, A6, E4, C5. Aqui jogou com D5, aqui o Grigorich. Que também queria desequilíbrios iguais, né? Então, C4, D toma E6, C toma D3, peão por, e agora dama D7. Seguiu o bispo G5, acelerando o desenvolvimento. Bispo B7, roque, bispo E7, torre 1, torre D8. E aqui o Grigorich tenta colocar um conflito direto aqui com o lance E5. Seguiu o cavalo G4, cavalo E4, colocando mais uma peça em jogo. Acho que esse bispo G5 tem algumas ideias de cavalo D6, seguido de cavalo G5, então não dá para tomar em G5 direto. Mas aí o Yubojovic jogou roque aqui, né? Colocando rei em segurança, como uma pessoa normal faria. Então veio H3, questionando o cavalo, e sinceramente aqui depois de bispo por, torre por, a posição é bem questionável aqui das brancas, né? O peão das pretas em D3 é uma máquina, é uma coisa que vai incomodar a longo prazo. Sem contar o seguinte, né, que sobrou um cavalo por F2 aqui, né, baseado em alguns temas táticos. Seguiu rei F2, bispo G5, cavalo G5, dama F5, cheque, dama F3, dama G5. E aqui o preto recuperou a peça, então tá com o peão em D3 vivo, né? Seguiu torre D1, D2, dama E3, dama F5, cheque, rei E2, para tentar colocar o rei para tomar esse maldito peão de D2. Seguiu torre D5, tomou, rei toma. Só que o rei, em posições onde tem peças pesadas, né? Quando a gente fala peças pesadas, damas e torres, a coisa mais importante na posição é a segurança dos reis. E o rei em D2 não tá nada seguro. Então seguiu dama F1 aqui, cortando várias casas em volta do rei já. G4, torre C8, dama E1, torre D8, cheque. Aqui o dama E1 foi o decisivo, né? Talvez evitar torre D com torre D4, mas ainda assim tá difícil de defender. Depois de dama G2, rei E1, dama por B2, né? Ganha mais um peão, ameaça a torre C1 com simplificações em massa. É meio tenso, né? Então, dama E1. Só que depois de dama E1, torre D8, e aí o rei das brancas começa a dar um rolê assim pelo tabuleiro. Rei C1, dama D3, B3, e aí foi, né? Torre C8, rei B2, dama C2, rei A3, A5, né? Cortando mais casas do rei das brancas. E6, B4, cheque, rei A4, dama C6, rei por A5, e depois de dama C5, as brancas abandonaram. Então, assim, pode dar certo para um lado, a posição é muito caótica, assim. Então, pode dar certo para um lado e pode claramente dar errado também. Porque, por exemplo, aqui, dama D7, bispo G5. As brancas estão apostando que o peão de D3 vai ser uma fraqueza, né? Mas se elas não jogarem com precisão aqui, elas podem acabar se dando mal, né? Que foi o caso, que depois do lance C5. As brancas poderiam ter jogado com o cavalo E5 aqui. E aí, deixa eu ver aqui se tem partida nisso. Não, né? Todo mundo jogou E5 aqui, na verdade, o preto ganhou quase todas as partidas. Mas a posição é muito tensa, é muito perigosa. Então, um deslize, você pode acabar perdendo a partida na hora, que foi o que aconteceu com o Grigorich aqui. E por fim, eu vou mostrar uma partida do Capablanca com a Alekhine em 1927, que foi uma Cambridge, então cavalo D2. A ideia do lance cavalo D2 é para descravar aqui, né? Então, por exemplo, lances como o cavalo E4 já não vão ter tanta força. Seguiu o bispo B4, dama C2, aumentando o controle da casa de E4. Né? Um truquezinho aqui que, né, vale a pena mencionar é que depois de bispo B4, por exemplo, né, bispo D3, que aqui não funciona. Calma lá, peraí. Por exemplo, dama C2, cavalo E4 e bispo D3. Aí as pretas ganham uma peça com cavalo G5, e a dama de A5 tá atacando indiretamente o cavalo, né? E aí D toma C4 acaba ganhando uma peça aqui das brancas. Então, cavalo D2, bispo B4, dama C2, peão por, bispo por F6, cavalo por F6. E a gente acaba chegando numa posição similar
a variante Moscou da semi-eslava, que é as brancas têm aquela posição sólida em troca do par de bispos. Então seguiu o bispo D7, B4, B6, bispo F3. Torre de AC8, torre de FD1, colocou as torres aqui na coluna. Bispo E8, é um lance bem temático, guardar o bispo ali em E8, para ele não ficar atrapalhando ninguém, ele fica meio passivo, ok, mas defende o peão de C6, defende um pouquinho lá do rei também. Então uma casa bem normal para o bispo de casas brancas, o bispo da ala da dama, né? Então seguiu G3, cavalo D5, cavalo B2, dama B8, cavalo D3, bispo G5, torre B1, né? Talvez o Capablanca jogasse com a 4A5 ou prepare E4 também. É uma posição bem flexível, né? E as pretas vão jogar ali, ficar ali esperando, né? Dama B7, E4, cavalo por dama por, e aí dama E7, H4, bispo H6, e aí jogou com cavalo E5 aqui. Seguiu G6, né? Então, de novo, aquela posição, as brancas têm mais espaço, as pretas têm um par de bispos. E as brancas vão tentar aumentar essa vantagem de espaço, enquanto as pretas vão tentar jogar um C5 aqui, por exemplo, no momento certo e tentar abrir a posição. Jogou com o cavalo G4, veio o bispo G7, e aí jogou com E5 aqui o Capablanca, né? Criando algumas casas fracas em volta, mas o cavalo tá meio longe para explorar essas casas, né? Seguiu H5, cavalo E3, e aí veio o C5. E aqui a posição já começa a ficar um pouco mais complicada. Peão por, D5, peão por, cavalo por D5. E aqui não dá para tomar E5 direto, porque vem dama E5, bispo E5 e cavalo E7. Então olha que ele jogou com dama E6 aqui, né? Atacando o peão de E. Cavalo F6 cheque, bispo por F6, peão por, torre por D1, torre por D1. E aqui entra um momento legal, porque o que vai acontecer a partir de agora, né? As brancas vão tentar explorar esse peão de F6 como uma arma de ataque, só que as pretas têm um peão passado de C. E aí vai ficar essa luta, se as brancas conseguem atacar ou se as pretas vão conseguir consolidar e manter o peão de C passado ali e avançar esse rapaz, né? Seguiu o bispo C6, torre 1, dama F5, torre E3, C4, A4, A5, bispo G2, rei G2, e aí dama D5, rei H2, dama F5, torre F3, dama C5. Então a ideia das pretas no futuro próximo pode ser jogar com dama B4 e tentar quebrar esse bloqueio, né? Então seguiu torre F4, rei H7, né? Acho que talvez dama B4 fosse uma opção totalmente válida. Então rei H7, torre D4, dama C6 atacando o peão de F, né? E também controlando algumas casas importantes aqui em volta do rei das brancas. Só que aí pendurou o peão, né? E foi C3, dama A7, atacando o peão de F, rei G8, né? E aqui não tem mais como voltar, né? Se torre D1, C2, torre C1, e aí torre D8, acabou, né? Tá vindo torre D1 no próximo. Então aqui o Capablanca precisava ter visto isso antes, né? E aí ele pensou que dama E7 fosse o suficiente. A ideia é que depois de C2, as brancas vão ter torre D8, torre por, dama por, e depois de rei H7, dama E7, ou até, não, dama F8 perde, né? Dama F6 e abraços, né? Então dama E7, ameaçando o peão de F, e aí não tem como defender, né? Porque se dama C4, dama F8, quem leva mate é o preto. Aí dama vale o mesmo pro dama D5 aqui. Dama D5 tem até uma linha interessante com dama H1, rei H1 promove, e aí a dama volta para H6, né? Só que aí depois de dama F7, caiu a casa. Então dama B6 tentou o Alekhine, atacando a torre. E aqui jogou com dama D7 o Capablanca, que foi uma pequena imprecisão. Porque o lance certo seria torre D7, ameaçando o peão de F. Entregando o peão de F2, né? Provavelmente foi por isso que o Capablanca não jogou. Só que depois de dama por F2 e RH3... Eita... Não, pera, RH3 não, né? RH1. Que RH3 leva o quê? Dama F... Dama 2. Defender o peão de F. E aí C2, C1 acabou a partida, né? Porque não dá tempo de criar contra-jogo aqui, porque depois de dama F8, dama E6 e toma o peão de F, né? Ok.
Então dama F2 tem que jogar rei H1 aqui e não tem como continuar o ataque, né? Porque a diferença aqui depois de dama 2... a diferença é justamente porque não vai ter o cheque em E6, né? Voltando. Então depois de torre D8, toma. Rei H7, dama F8. O preto vai ter que dar um perpétuo aqui. Não tem o que fazer. E aí, se o rei tivesse em H3, como a gente viu, dama E6 cata o peão na marra, né? Mas aqui jogou com dama D7. E aí veio dama C5. A dama fica em volta aqui para poder voltar em alguns casos. Torre E4, dama por F2. Rei H3, dama F1. Rei H2, dama F2. Rei H3. E agora torre F8. Jogou com dama C6 para colocar a dama atrás do peão passado. Só que aí dama F1, rei H2, dama F2, rei H3, dama F1, rei H2, rei H7, né? Porque se jogar dama C3 aqui, por exemplo, a gente joga dama F2, dá até pra... não, toma F6, ó, tô muito louco aqui. Rei H1 e torre B8, né? E aí tem uns temas de ataque aqui em B8 e em B2. Então jogou com dama C4, tentando trocar as damas, dama F2, rei H3, dama G1, ameaçando o mate em H1, torre E2, defendendo o mate, dama F1, cheque, rei H2 e agora dama por F6. E aqui aparentemente o Capablanca ainda tinha algumas chances de empate, né? Seguiu A5. E aqui o preto jogou torre D8. Talvez o lance que o computador indica que é a dama F1. Cravando aqui de novo. E aparentemente torre E8 é meio mortal aqui. Porque, sei lá, jogar 6, torre E8, né? Cara, explorando a cravada. Mas aí jogou com torre D8 para preparar a torre D2. E aqui tem um final curioso, né? Seguiu A6, dama F1, dama E4, torre D2. Dama E2 aqui, funciona? Não, eu consigo estragar as posições de todos os jeitos, né? Que incrível. E aí entra no final de damas empatado. Legal. Então torre D2, cravando o cavalo. Cravando a torre, não tem nem cavalo no tabuleiro, mas... Torre D2, CD2, A7. Promove. Só que aqui, normalmente, o lado que dá cheque primeiro ganha, né? Então seguiu dama G1, cheque, rei H3 e depois de dama D1, dama DF1, cheque. O Capablanca abandonou, porque depois de dama G2, dama H1 é mate, né? Então, essa foi uma pequena introdução à defesa de semi-eslava. No geral, as linhas são muito lutadas, assim, complicações para todos os lados. Tem algumas linhas mais calmas, como é a Cambridge Springs mesmo, né? Mas, espero que vocês tenham visto ideias gerais, planos típicos para os dois lados, né, nessa pequena introdução. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.